Papos de Vendas RS. Mais um episódio, mais uma história. Agora uma história inédita, porque até então eu nunca tive na minha frente uma psicóloga. Sim. Paola Rodrigues, é um imenso prazer te receber. Muito obrigado por ter recebido meu convite e concordado em vir aqui. Mas te prepara que eu vou te explorar. Não tem problema. Tá bem? É Beleza? No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade e a VTV. Pessoal, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube. Lá. A gente está chegando a 11 mil inscritos. Muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado por ter ajudado bastante. Passamos de 100 mil visualizações no canal. Ou seja, são pessoas que estão entendendo sobre profissões e conhecendo sobre profissões. O nosso papo aqui é vendas. Paola Ribeiro, vai contar tudo. O que é ser psicóloga? Então, ser psicóloga eu acho que nada mais é do que explorar o indivíduo, o sistema que ele está composto, tu realmente mergulhar na história da pessoa e ajudar, enfim, no caso da criança, né, o adolescente, que é o meu nicho. A tua área assim, é infantil? É infantil, infanto e juvenil. Ok, show. Tá, mas e aí, o que é? Como é que é isso? Por que isso? Me conta, como é que tu, sei lá, tu tá na faculdade e por que tu definiu sobre psicologia? Minha história, ela começou muito antes da faculdade. Eu tinha 12 anos, quando essa história toda começou da psicologia. Sério? 12? 12 anos. Sempre fui muito determinada. Precoce, assim. né? Sempre, sempre. Muito, desde muito pequena. Muito, assim, certeira, pelo certinha, assim, objetiva, de sentar, legal. analisar e vou atrás. Teve uma dada época da minha vida que eu e minha família, nós nos mudamos para o Amazonas. Ficamos 2 anos morando lá, meu pai trabalhava lá, então fomos matar a saudade do pai por lá. E a minha mãe foi fonoaudióloga, então ela abriu uma clínica em Manaus. E, enfim, fica entre sessões com minha mãe, com minha prima também fonoaudióloga. E aí eu comecei a mergulhar nesse sistema de atendimento com crianças. O que te despertou? A estimulação. Eu gostava de ver minha mãe estimulando. Como a minha mãe era fonoaudióloga, ela entrava nessa profissão, ela trabalhava com estimulação, trabalho com processamento auditivo. Então, ela estimulava as crianças, trabalhava com rota fonológica, consciência fonológica, tudo aquilo que as crianças precisam processar, interpretar sobre o mundo, sobre o que escutam, sobre o que leem, para depois, enfim, conviver e estar ali entre o ciclo. Sim. E eu assistia aquilo, eu ia para a clínica da minha mãe, olhava os corredores, a mãe tinha uma cabine que ela fazia exame de processamento auditivo, que era identificar as perdas auditivas, e a partir disso entrava com o processo de estimulação. Então eu entrava na cabine, eu me fazia de paciente, eu adorava aquilo. Que show! Achava isso. o máximo. Mas eu nunca entendia como a minha mãe conseguia chegar até a estimulação, assim, como é que ela fazia essa estimulação dar certo? Como é que a criança saía de um timing e ia para o outro? E esse processo, como é que era feito? Eu quero saber isso. E eu não entendia nada. E uma vez eu cheguei para a mãe e disse, eu quero ser médica, eu vou ser médica, quero ser neurologista, quero trabalhar com cérebros e quero fazer cirurgias e não sei o quê, e eu quero tudo isso, 12 anos. E foi Bastante precoce. Muito. Foi no quintal de casa, lá em Manaus, a mãe virou para mim e disse assim, tu já escutou falar sobre neuropsicologia? E eu disse, não. Começou a confundir. Fala, a neuropsicologia. A mãe virou pra mim e disse, já ouviu falar em neuropsicologia? Uma criança de 12 anos, a tua mãe tá com problema, né? E eu disse, não. E ela disse assim, tu não precisa necessariamente fazer medicina para trabalhar com mente. Tu não precisa necessariamente ser uma médica para trabalhar com estimulação. Opa. Então a mãe começou a conversar e aquilo ficou. Essa memória ficou em mim. Passaram-se anos, fui pro colégio. Estudei num colégio em que enfim, o objetivo é muito para estudantes que vão prestar vestibular e geralmente para medicina. Saí do colégio e disse, vou fazer medicina. Porque aí a gente vai meio com todo mundo ali no grupo, a maioria fazer, disse, vou fazer medicina. E foi com a Maria, vai com as outras. Fui totalmente, assim, a trancos e barrancos. Porém, com uma raiz plantada, né? Sim, a trancos e barrancos, enfim, vou tentar a tal da medicina, fiz curso para vestibular. Estudava muito, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizagem. O colégio, para mim, foi muito difícil, não foi uma coisa fácil. Não era hiperativa, né? Não, mas minha atenção era uma coisa que me consumia. Minha falta de atenção me prejudicou louco isso. Inúmeras coisas, assim, inúmeras áreas da minha vida. Muitas coisas. O colégio foi muito difícil. Perpassar pelo colégio foi muito complicado para mim.
Saí do colégio, teimosa. A escola que não era direito, né? Tu é o A certo, a escola que não era conseguia direito. olhar Claro, ali que dava para dar uma ajudada também. Podiam, né? Podiam ter dado uma olhada. Saí e disse, vou prestar curso para vestibular. Fiquei 2 anos estudando muito. Eu sempre fui uma pessoa, uma estudante que estudava demasiadamente, assim. Por 2 motivos. Eu sou muito curiosa e porque eu também tinha uma dificuldade de atenção. Então, dificilmente a matéria fixava na minha mente. Cheguei a passei em 2 pré-vestibulares para medicina. Nesse meio tempo eu adoeci. E, enfim, eu tive um estágio precoce inicial de câncer. Sério? E aí, sim, e ficamos, enfim, todo um ciclo, né, nesse sistema comigo, enfim, reorganizando toda a vida de todo mundo, porque ninguém sabia, na verdade, completamente o que a vida de aconteceria. qualquer um. E eu era muito nova, então foi um susto, assim. Muitas entradas e saídas de hospitais, muitas informações errôneas de médicos para mim, menor de idade, na época. Uma criança, né? Exato. Por favor. Então, eu já adolescente, escutando barbaridades, falando assim, coisas bem complicadas sobre a minha saúde, minha mãe ao lado, e eu disse que isso não é para mim. Isso não é para mim, medicina não é minha praia. E eu já, com aquela informação da minha mãe lá de Manaus, já guardada na mente. Na realidade, Deus te mostrou o caminho a seguir, né? Eu só quis tentar dar Sim. Mas aí eu fui, enfim, trancos e barrancos, e a gente vai lidando ali com as dificuldades. Eu tenho certeza que todas essas dificuldades, todos esses percalços que eu passei, inclusive no colégio, hoje eu super entendo eles. E foi bom eu ter passado por aquilo. Sim, imagina, o bagagem nata. Então, é fantástico isso. A gente só dá valor lá na frente, né? Quando Essa a gente é para né? analisar tudo, Exatamente. assim, finalizou o ciclo, a gente olha para trás e diz, pá, tem frutos que a gente pode colher. E eu soube colher esses frutos, assim. Até o teu câncer. Sim. E aí... Teu não, esse troço não era teu. E aí, enfim, fiquei bem depois de um tempo e bati o pé de novo e disse assim, chega, não quero medicina, eu vou para onde eu devia ter ido desde o início. Sentei com a minha mãe e disse, mãe, eu vou fazer psicologia. E eu comecei a pesquisar a tal da... é a cara dela. O tempo todo me apoiando. Se eu falava para a mãe assim, eu disse, mãe, eu vou ser astronauta, vamos. Disse, pai, eu vou fazer não sei o quê, vai. O tempo todo, assim. Isso era verdadeiro dela. Sempre. Tu sentia que completamente. O tempo todo, assim. Eu tenho 2 irmãs mais novas, a Giovana e a Pietra. A Pia, a mais nova, sentou com o pai e com a mãe e disse assim, eu quero ser piloto de avião. Então... Teu pai me contou. É um impacto. Não é uma coisa assim, eu quero, sei lá, ser advogada, eu quero ser psicóloga, eu quero ser piloto de avião, assim. E deu um susto, até hoje é impactante escutar a Pietra falar, enfim, mas sempre apoiaram, as 3, assim, muito incansavelmente. Legal isso, né? Muito bom, né? Então, se eu não tivesse tido... A retaguarda espetacular, não tem. Fantástico. Isso, a base, hoje eu atendendo criança e adolescente, assim, eu me apego muito ao que eu tive no meu sistema, na minha organização, assim, em casa. Que eles são os nossos esqueletos, pai e mãe, eles servem para isso. E a partir disso eles vão nos estruturando até literalmente a gente conseguir ampliar o horizonte. Não, tá, beleza. Se eu posso ir por aqui, o ideal é que eles fiquem sempre na retaguarda. É o que eu tive em casa. E isso fez com que eu chegasse onde eu tô. Bati o pé e disse, vou fazer psicologia. Passei, fui para a PUC, me formei na PUC, cheguei lá e disse assim... Estou na faculdade, eu lembro disso, estou na faculdade. Minha mãe disse que tem uma neuropsicóloga chamada Rochelle Paz Fonseca, e ela é neuropsicóloga, pensando, eu vou ver se ela está aqui na faculdade. Fui na secretaria do prédio. Sim, e disse assim, a Rochelle trabalha aqui, a Rochelle Paz Fonseca trabalha. Eu disse, meu Deus, a Rochelle trabalha aqui. Eu fui pesquisar lá na internet, eu já sabia que a Rochelle é referência na área, assim, mundialmente, assim, a Rochelle é sensacional. E aí eu vou atrás da Rochelle. E eu disse, o que ela faz? Ela é professora em uma cadeira, que, enfim, eu estava no início, estava 3º semestre, estava no início da faculdade. Daqui a muito tempo eu chegaria a ser aluna dela. Mas ela tem um grupo de pesquisa na faculdade. E eu disse, onde é que fica esse grupo de pesquisa? Eu disse, no 9º andar. Eu disse, eu vou lá. Fui lá, bati na porta. E eu nem fazia ideia o que era neuropsicologia. Eu lembro da minha mãe dizer que tinha... o que é neuropsicologia? Aí eu bati na porta e disse assim, abri, eu disse, licença, não era a Rochelle, eram 2 mestrandas, uma mestranda e uma doutoranda que estavam sentadas alinhando o novo projeto.
Eu disse, licença, eu sou a Paola, eu queria fazer parte disso aqui. Eu nem sabia o que era, assim, eram muitas caixas. Não sei o que é, mas eu quero. Eu quero estar aqui, eu quero estar perto da Rochelle, eu vou me aproximar dela. E eu disse, eu quero fazer parte, bem assim, quero fazer parte disso aqui. E elas me olharam assim, disse, tá, mas a gente não tá com seleção. Eu disse, não tem problema. Eu já sou selecionado. Não tem problema. O que vocês precisam? O que vocês estão fazendo? Eu posso ajudar vocês. E ali foi. O que é a neuropsicologia? Depois eu comecei a entender no grupo de pesquisa. A neuropsicologia nada mais é do que a gente estudar a mente humana, as diferentes áreas, principalmente a parte frontal do cérebro, e sistema límbico, hipocampo, que tem a ver com as emoções, e associar todo... Você não tinha um negócio mais fácil para estudar? Não, a gente gosta do difícil. A gente associar todos os componentes executivos e cognitivos, como atenção, memória, flexibilidade, controle de corpo, de fala, de pensamento, associar isso às emoções. Esses dois aparatos juntos formam a personalidade de uma pessoa. Só que daí eu descobri que a neuropsicologia trabalha com avaliação neuropsicológica. Então a gente consegue rastrear cognitivamente a mente da pessoa. Que fantástico. Identificar os componentes que estão mais abaixo do esperado e os que estão às vezes acima. Sim. E a partir disso trabalhar com estimulação. Então, se eu recebo, por exemplo, no meu consultório hoje em dia, uma criança que tem um nível de déficit de atenção, sim, ela passa por uma avaliação neuropsicológica. A partir disso, a gente recebe, monta um laudo. E a partir dos componentes que estão abaixo ou acima, enfim, do esperado, para a idade daquela criança, a gente trabalha com intervenção, com estimulação neuropsicológica, que nada mais é alimentar essa atenção da criança para que ela consiga desenvolver um repertório positivo e consiga, que eu falo para minhas crianças assim, sobreviver à vida, assim, à adaptação dela ao longo do contexto. Isso é neuropsicologia, é uma delícia. Puta, imagino. É Eu fiquei viajando agora, realmente, olha. É isso que eu fiz, assim. Como é que se consegue o sucesso nisso? Primeiro, que está lidando com criança. Segundo, que está lidando com uma idade menor. Como é que se consegue sucesso nisso? Como é que tu consegue implantar a tua sistemática para fazer ela melhorar a ponto que tu quer? Porque tu avaliou aquela criança, né? E chegou lá num ponto lá, né? Mas como é que tu consegue fazer isso, Paula? Cara, essa tua profissão é muito difícil, cara. Eu não quero fazer essa profissão. Eu acho muito encantador, assim, mas eu daria vários passos para trás para a gente pensar nisso antes, porque eu pensei anos atrás, quando entrei no grupo de pesquisa, tá, eu quero fazer o que a Rochelle faz. Eu quero fazer o que as doutorandas, as mestrandas, elas fazem. Me perdoa, passei. O que a Rochelle fazia? A Rochelle é neuropsicóloga. Tá, e ela trabalha com avaliação neuropsicológica. Ela cria baterias de avaliação neuropsicológica. A Rochelle participa de congressos. A Rochelle Ó, PhD. Ela é formidável, assim. E para eu conseguir fazer... eu disse, eu quero dar certo. Eu quero trabalhar com isso, mas eu não sabia até então com o que era. Eu não sabia se eu queria adultos, idosos, crianças. Eu só sabia que eu não queria atender em consultório. Eu sempre tive esse embate com a psicologia. Eu não queria ter 2 poltronas, hoje eu tenho. Na minha inocência, na época, eu não queria ter 2 poltronas no meu consultório e conversar tete a tete com a pessoa e, enfim, falar sobre, entre aspas, a vida. Sim. Eu não queria isso. Eu sabia que eu queria trabalhar com neuropsicologia, mas eu queria ainda desenvolver um pouco sobre. Que não estava te falando, a gente dá uns passos para trás. Assim, para dar certo hoje, toda a estimulação que, por exemplo, eu faço no consultório, eu decidi, por visão minha de vida, me apegar a pessoas referências na área. Eu me grudei em muitas pessoas, assim, referências na área. Muito legal isso. Na faculdade, para que o meu nome ficasse ali, lembrando, então a Paola passou por aqui, que eu pudesse um dia, quem sabe, caso eu tivesse um consultório, que eu pudesse ser essa fonte de encaminhamento, de indicação, porque um dia, anos atrás, eu trabalhei com a Rochelle, anos atrás eu trabalhei com outras profissionais, sócias dela, né? Tua marca ficou, né? Eu fui plantando sementes, assim, muito, e fui cultivando elas. Para hoje eu conseguir trabalhar com as crianças e, claro, assim, eu falando parece que é fácil, mas dá certo. O trabalho de estimulação com a criança, assim. Tu sabe que tu tens uma alegria no falar, né? Tem mães que eu falo em anamnese e elas falam assim... A maneira com que tu fala sobre o teu trabalho é arrepiante. É que eu muito sou legal, sabe? Isso dá pra gente perceber que tu é engajada naquilo que tu faz. Só. Me conta de resultados. Me conta de resultados.
Me conta de um resultado ruim, de uma criança com resultado ruim. Em avaliação? Em avaliação, em tratamento. Me conta de um resultado que tu não conseguiu superar. E por que que e qual é a solução daquele, por que que tu não conseguiu superar aquilo? Porque às vezes, claro, a gente dá vitória e às vezes dá derrota, evidentemente. Depende da maneira que a criança é, da forma, etc e tal. Porque eu, sinceramente, eu tô achando extremamente difícil fazer o que tu faz. É puxado. Poxa, É tu tá puxado. louco. Tem assim, eu acredito que não tem um resultado ruim, assim. Vamos parar para pensar assim. Tá. Não tem uma criança que aquilo não tá dando certo. Às vezes envolve muito uma negação da família que acaba não contribuindo com o processo de estimulação. Até Isso é comum, né? Isso é muito comum. Até a gente chegar com esse processo da família conseguir adentrar no trabalho junto e compreender que eles precisam também executar papéis nesse sistema, Sim. rola uma negação muito grande deles. Porque para a gente conseguir chegar na estimulação, a gente tem que, antes disso, fazer uma avaliação. E antes de avaliar, a gente tem que sentar com esses pais e contar para eles que tem circunstâncias na criança, naquele adolescente, que não estão sendo favoráveis. Que é um sofrimento para aquela criança, para aquele adolescente. E eu acho que é um sofrimento para a família também, porque a família não aceita, né? Não aceita. Tem muitos, assim, muitos... eu cheguei a trabalhar em colégio, porque eu queria entender como é que funciona o lance aí de trabalhar com família, trabalhar com criança. Eu jamais... A mãe vai assistir e esse capítulo vai ver. Disse, mãe, eu não gostava de trabalhar. Eu falava, disse, eu não vou trabalhar com criança. Disse, eu não vou trabalhar, como eu falava assim, disse, eu não vou trabalhar com adolescente. E aí eu fui, na época de estágio de faculdade, eu grudada com a Rochelle, abri um estágio para clínica. E eu não queria trabalhar em consultório. E eu já, fominha, disse, eu também não quero fazer estágio, eu não quero receber. Eu quero receber, aliás, para fazer estágio, Claro. eu estou trabalhando. E eu dou 110% de mim em cada casa. Eu pago um preço emocional muito grande por isso. Eu trabalho muito para manter a ordem assim que eu tenho dos meus fatores. Mas sentei com a Rochelle e disse, Rochelle, me ajuda, eu preciso de um estágio, me consegue alguma coisa. Eu quero ter uma fonte de renda. Sim, tem que ter uma grana, né? Até para te movimentar, né? Exato. E pagar os meus estudos também, porque eu não só estudava, eu fazia muitos cursos da Rochelle. Em troca, a Rochelle, até hoje, ela é sócia numa clínica em Porto Alegre chamada Conectare. E faz processos de avaliação, atendimentos e estimulação. E ela, enfim, dá diversos cursos. E aí ela falava para mim, disse, bom, então, ao invés de tu pagar pelos cursos, fica organizando, assim, o coffee legal, break. fez uma permuta, né? Total, passei, assim, Show de bola. uns 2 anos fazendo isso. Uns 2 anos. Permuta, curso. Eu fui comendo tudo que era curso pela frente. Só que eu precisava pagar cursos além da Rochelle, eu não podia só viver dentro. Sim, viver naquela caixinha dela. Não podia Tu ficar só tinha naquilo. que expandir. Exato. E o final da faculdade estava se aproximando. Foi quando a Rochelle, assim, falei com ela, não foi nem com a Rochelle, foi com a Osana Gonçalves, também neuropsicóloga, sócia da Rochelle. Estava falando com ela num bar, numa cantina na PUC. Eu disse, Rosana, tu me consegue um estágio? Eu preciso entender sobre neuropsicologia para que desse certo algumas coisas. Sim, quero entender na prática, né? Preciso. Nisso entra no bar, assim, nessa cantina, uma orientadora educacional de um colégio de Porto Alegre. A Rosana olha e disse assim, é ela. Disse assim, fulana, vem cá. Se a Paola tá querendo um estágio, não sei o quê, em 20 minutos consegui meu estágio. Remunerada. Tá viradinho pra lua também, né? Da forma como... Foi assim, olha, aconteceu... Tudo ali, casou, né? Ali. Tudo. E aí eu comecei a trabalhar na escola. E quando a gente puxa esse assunto, assim, aqueles casos que não dão certo, e eu trago a negação, é porque eu fiquei 5 anos trabalhando nessa escola. De estagiária a auxiliar da psicologia, porque na época eu não era formada ainda, mas já queriam me contratar, então me trocaram um contrato como auxiliar de psicologia ali, tinha já psicóloga, e me contrataram como psicóloga na escola. Então eu fui psicóloga escolar também nessa escola. Só que das crianças, dos menores, assim, eu ia da educação infantil até o 4º, 5º ano ali, mais ou menos, 10, 11 anos de idade. E foi quando eu comecei a me dar por conta, e essa orientadora, neuropsicóloga também, fez a pós-graduação com a Rochelle, e aí eu escrevi o TCC junto com ela. Opa! Fiz a pós praticamente ao lado, sentada junto com ela. Eu me encanto, só de falar assim da neuropsicologia, eu fiz a pós com ela e fiz a pós de neuropsicologia com a minha mãe também. A mesma pós
com a Rochelle. Então, assim, eu fui me alimentando de diversos caminhos, fui abrindo, enfim, empurrando todas as portas para conseguir ter o que eu tenho hoje. O processo de negação, para mim, foi muito complicado. Assim, quando a família nega uma situação que é visível na tua frente, eu sou muito teimosa. E quando as coisas, às vezes, não dão certo, eu paro tudo, eu coloco na mesa e disse, bom, deixa eu pensar um outro caminho. Muitas vezes as coisas não vão dar certo, porque como essa orientadora é neuropsicóloga também nesse colégio, acontece que esse colégio em Porto Alegre, a gente escreveu um projeto e ele foi premiado, é um dos únicos, na verdade, colégios do Brasil que trabalham com neuropsicologia. Então, a gente identificava nas crianças, às vezes, defasagem de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, dificuldades socioemocionais ou até comportamentais. Sentava com esses pais e a gente acabava propondo avaliação. Os pais, tinham pais que iam à loucura com a gente, assim, jamais, tinham pais que não Negativa podiam total. muito, assim, ó. É que para um pai, para uma mãe, eu não sei se é isso mesmo que acontece, é extremamente difícil entender muito difícil. e saber que o teu filho tem um problema. É. E na realidade deveria ser completamente diferente, né? Porque na realidade o que tu está propondo? Tu está propondo uma ajuda. É uma ajuda. E aquela criança precisa de uma ajuda. É. Até, claro, evidente, não aparece, às vezes a ajuda não aparece hoje, né? Ela vai aparecer, eu não sei se é assim, né? Sim, a posteriori. Ela aparece a posteriori, entendeu? Eu acho que é muito legal. Mas eu entendo que eu acho que para família em si, É muito complicado. o meu filho era hiperativo. O Felipe era terrível, entendeu? Sabe? E eu não entendia dessa forma. Sim. Eu achava que ele tinha uma energia fantástica, entendeu? Hoje é um PhD em computador, em site, sabe? E aí... Mas é isso que eu falo, assim, a gente pode ter crianças opositoras, aquelas que são mais desafiadoras, a gente pode ter crianças hiperativas, crianças muito desatentas, mas a gente tem a essência da criança. A criança, a gente tem que pegar o ideal dela, que ela é hiperativa, e, gente, tá tudo bem. Agora vamos tapar uns buraquinhos com ela, porque essa hiperatividade não significa que é a criança, ela é mais que isso. E lá no colégio, quando vinham essas negações, eu me frustrava, eu disse, tá ali a questão. Eu fiz assim muito nesse colégio, pelas crianças, muito pelos pais também. Hoje, no consultório, para não te mentir, quando eu saí, eu pedi demissão desse colégio no final do ano passado, foi um divisor de águas assim na minha vida. Opa. Porque eu não queria sair, ao mesmo tempo eu estava me coçando que eu precisava crescer, eu precisava sair, eu precisava... Com certeza, tem que voar. E o pai sempre falou assim para mim, disse, Paola, tu tem que mirar longe. É isso aí. O pai Perfeito. sempre falou, pai, assim, a minha mãe é muito acolhedora, a minha mãe é muito coração, a mãe, assim, tu senta, ela te abraça, ela torce junto contigo até o final. Chora aí. Mas mãe é mãe, o pai é diferente. O pai, eu uso essa palavra assim, eu disse, o pai me dá um chacoalhaço às vezes, eu preciso de um chacoalhaço. E eu ligava... Dá aquela mijada, né? Pai, tô precisando. É E eu sou totalmente consciente é e eu ligava pro pai assim, disse, pai, eu tô incomodada, eu tô querendo sair, o que eu faço? Nesse meio tempo eu já estava... Nesse meio tempo eu já estava trabalhando num consultório bem pequenininho, que não era nem meu, mas atendendo atletas, jogadores de futebol. Opa. São várias áreas, Vai assim. ter que contar. E aí o pai falou, disse, Paula, não, tu tem que mirar, tu vai mirar longe. E peguei, bati o pé, disse, Atira alto. Total, pedi demissão e saí assim, como é que vão ser essas crianças, né? Será que vão vir para mim? Resumo da história. Muitas crianças que os pais negavam lá atrás, hoje estão comigo. Olha que maravilha. E passando por avaliação, algumas comigo, outras eu encaminhei para conseguir fazer o acompanhamento simultaneamente. Mas respondendo aquela pergunta assim, quando não dá certo, né? A gente tem que dar vários passos para trás, porque quando não dá certo, significa que a família não está no momento preparada para receber um diagnóstico, não está preparada para receber uma avaliação, porque é muito difícil uma criança passar por avaliação. É muito frustrante para a família, porque a gente tem o ideal do filho perfeito. Na realidade, é a família que está doente, né? É todo o sistema, Entendeu? A criança, evidentemente a criança que tem problema, mas a família, porque é difícil de convencer a família a tratar o problema que é. Muito. Que ninguém aceita, né? Pelo menos eu acho que é assim, tá? Eu acho que a família não entende e não aceita. O filho dele está complicado. Eu tenho uma família que a gente propôs o encaminhamento há muitos anos atrás, através desse colégio.
E o menino, com circunstâncias, eu gosto dessa história, assim, eu sou apaixonada nessa família, nesse menino, assim, menino com muitos rompantes, gritos, mudava a rotina, gritava, chorava, esperneava, dizia que não conseguia. Luiz, com uma inteligência, eu nunca vi uma criança com um nível de QI tão elevado que nem ele. Saí do colégio, ele veio para mim, e os pais com a negação. E eu comentando com eles, olha, eu respeito o fato de vocês estarem meio assim, é tudo muito novidade, ele estar comigo agora, que bom que vocês chegaram, mas a gente só vai entrar com a avaliação o dia que vocês chegarem para mim e falarem, Paula, a gente está pronto. Até lá eu fiquei fazendo acompanhamento com o menino, entrando com estimulação neuropsicológica Sim. e regulação emocional. Eu conhecia, claro, o menino há anos já, então já sabia como é que funcionava mais ou menos ali a questão dele. E ele dizia assim para mim, ele me chama de prof por conta do colégio, e ele disse assim, prof, é que eu tenho chiliques, sabe? Querido. Uhum. E aí eu disse, tudo bem, mas ele, hoje em dia, a gente tem são 3 cartolinas grudadas uma na outra, que formam um grande mapa mental das emoções dele. Tudo desenhado por ele. Então, que a raiva... Olha isso, tia. Que a raiva tem tanques de guerra, e está construindo um tanque de guerra, tem um furacão que vem vindo. Ao mesmo tempo, quem faz fronteira com a raiva é a alegria. Então, por que a alegria e amor faz fronteira com a raiva? Eu pergunto para ele assim, porque a alegria ela tem que ganhar. Nos filmes, Paola, ele me arrepia falar assim, nos filmes, Paola, o bem sempre vence. E quando o bem não vence no filme é porque tem parte 2. Cara, Que sacada. olha a inteligência do maluco. É muito... Ele tem 7 anos. Sério? Sim. E, sabe? Cara, que espetáculo isso. Ele fez uma ilha roxa no meio, assim, desse grande mapa. Uhum. E ele falou, isso é uma ilha onde eu vivo, e é uma ilha roxinha, pintou, então, época de divertidamente, e aí vão pintar de acordo com as emoções, ele colocou o roxo porque ele não sabia direito qual era a emoção. Mas não tinha ponte, não tinha acesso, era uma ilha isolada, em que ele morava lá. Hoje em dia, eu tô com ele já faz uns 4 meses, hoje em dia, essa ilha já tem pontes. A alegria já dominou a raiva, mas a raiva às vezes tenta criar tanques de guerra. Então a gente começaram a surgir outras emoções. E que show isso. No primeiro atendimento dessa criança, ele disse assim, prof, ele olhou para mim assim, tu vai me ajudar, né? Eu disse, te ajudar no quê, amor? Daí ele disse assim, a resolver meu problema, né? Esse problema aqui, tu vai me ajudar, né? Eu disse, amor, olha só, isso não é um problema. Eu não vou chamar isso de problema. Daí ele disse assim, tá, e como é que a gente vai chamar? Ele dá risada assim, como é que a gente vai chamar isso aqui? Se eu não aguento mais, ele falava pra mim. Foi esse ano agora. E eu disse, a gente vai diminuir a intensidade dele, e a gente vai diminuir a frequência disso aqui que a gente não vai dar nome. E aí ele começou a falar que era chilique. Então, claro... Cara, que coisa espetacular isso. É Nós um vamos ter que umas 4 horas para ficar falando aqui. É um menino que foi encaminhado para avaliação, mas assim... é uma família que eu gosto muito. Claro, a gente convive já há um certo tempo. Quando a mãe sentou comigo e falou, disse, Paula, a gente está pronto, a mãe desatou a chorar. Aí eu disse, sabe? E ela disse assim, a gente já passou por muita coisa na vida e vamos lá e vai dar certo. Então, assim, esse menino, quando começou a entrar no processo de avaliação, ele começou a ficar doente. Ele adoeceu 2 vezes seguidas, assim, gripões, 2 vezes seguidas. E para a avaliação, volta, e a mãe disse assim para mim, a gente não está negando, mas alguma coisa está acontecendo que a gente não está conseguindo ir para frente. E ela já fica aflita. Sim. Eu disse, calma, relaxa, vai, sabe? E tu instrui ela a não passar isso para ele, né? Que não é extremamente importante, né? Eu trabalho com pais junto, assim. Eu trabalho legal. com crianças, adolescentes, eu trabalho com orientação parental. Então, tem pais que eu acho que é um fator extremamente importante. A gente precisa desse esqueleto, que nem eu te comentei, assim, o pai e a mãe exercem um papel dentro de uma casa que é muito importante para a criança entender onde que ela pode pisar. E se ela pisar errado e cair, que ela tenha gente que possa juntar ela. Perfeito. E essa criança vai se levantar machucada, e essa criança vai se levantar às vezes quebrada, e tá tudo bem, faz parte do processo. Mas precisa. Uma história de alegria, de satisfação, daquela de arrepiar, daquela de gritar, pô, consegui. Provavelmente esses pais vão olhar essa entrevista. Também lá do colégio. Eu acompanho, tem crianças que, enfim, marcam assim. Esse menino lá do colégio, educação infantil, hoje ele está no 3º ano. Certeza que essa mãe vai olhar essa entrevista. Passou por um processo
muito difícil, assim, de compreender que essa criança, que o filho deles tinha alguma situação. Era alguma circunstância que mexia ali com aqueles pais e vinha uma negação e ficava meio assim. Sentei com essa família. Hoje a gente lembra disso, assim, eu e essa mãe, assim. Sentei com essa, tentei explicar, disse, vamos ajudar ele, não rolou. Várias vezes tentamos. Eita. Sentei com a prof dele, disse assim, da prof Patrícia. Sentei com a Patrícia e disse assim, Paty, me ajuda. A gente tem que ajudar ele. Vamos lá, e a Paty, vamos. Tá, beleza. Amigona minha hoje, tem, inclusive, também. Saí do colégio, mas a gente continua muito próximas. Sentamos com os pais. E já tinha falado com uma psicóloga também na época. Eu disse assim, olha, já deixa engatilhado aí, ó. Vou passar teu contato só pra ti. Só o teu, aliás. E tu faz o que tu tiver que fazer. Atenda essa criança pra mim. E faz depois, sugere uma avaliação. Atenda e sugere uma avaliação. Essa psicóloga também, enfim, próxima ali da Rochelle, que eu comecei a trabalhar no colégio, eu comecei a ficar muito próxima dessa psicóloga, pedindo bastante orientação, fui plantando minha semente ali com ela. Claro. Sentamos com esses pais depois de muito tempo, Luiz. Tá, beleza, foi. Foi para avaliação, saiu o laudo do espectro autista, o menino continuou com essa psicóloga, deu um tempo, ele, enfim, foi crescendo, saiu do colégio. Saí do colégio, a mãe me chama, disse, Paola, a gente quer que ele comece contigo. Cara, a gente te quer. Ela falou assim. E beleza, por uma questão burocrática de plano de saúde... O teu eu já bateu aquela coisa gostosa. Eu fiz um trabalho lá atrás que é... Sim, muitas famílias vêm para top. mim com esse feedback, assim. E esse menino, assim, por uma questão burocrática realmente de plano de saúde, ele teve que... Essa psicóloga anterior finalizou com ele. E eu tinha uma formação específica, enfim, na área, e eu comecei a atender ele. É um menino que ele vem crescendo e às vezes ele fica muito brabão, assim, e eu acabo sendo demitida do meu posto de psicólogo toda semana por ele. Ele fica bravo comigo e diz, tu tá demitida. E uma vez ele abriu a porta e disse assim, mãe, eu não quero mais falar com ela. Ela tá demitida. Pode sair. Eu disse, eu não gosto mais de você. Ele fala, eu disse, amor, olha só. Eu falo, pra gente se conhece há anos. Tu senta na cadeira, tu te acalma, eu já volto falar contigo. Eu vou ficar aqui trabalhando e a gente não vai se falar agora. Mas, assim, ó, tu não vai me demitir, porque quem me paga são teus pais. Tu não me demite. Fica aí, a gente já... Aí ele volta, vem, tá, tô bem. Eu disse, não, como é que é? Ele, tá, eu te amo. Oh, então, querida. assim, é um menino que passou por muita dificuldade. As coisas legais, assim, que causam alegria pensar nisso, assim, esse menino vem crescendo, esse menino tá sabendo se defender, coisa que não seria o esperado em tão pouco tempo de atendimento. Esse menino, ele tinha muito pavor, assim, de ler. Ele trava, ele diz que eu não quero, não consigo, não posso, não vou. E ficava nessa rigidez que ele tem. Hoje ele lê. Eu tenho um repertório de livros, assim, que o nome é Não Abre Esse Livro. É óbvio que ele vai abrir. Ele diz, não sei o que, por favor, não vira a página. Ele vira. E aí, assim, eu vou, de tempo em tempo, vou comprando um livro a mais e vou deixando ali no consultório. Ele entende que esses livros são para ele. Então, ele abre a minha gaveta, pega o prontuário dele, abre a pasta, coloca todos os livros que ele identifica que são dele dentro da pasta e fecha. É um menino que, hoje em dia, a gente fala com ele, tem 8. A gente fala com ele que ele é autista, ele sabe que ele é autista, porque foi preciso, por uma circunstância, falar para ele. E ele entendia antes que o autismo era a ansiedade. E eu expliquei para ele. Às vezes eu brinco com meus famílias, às vezes minha psicologia é um pouco raiz. Se a gente ficar falando que é só ansiedade, a gente não é só isso. Vai, com certeza. Vamos parar com na isso. cabeça dele, vai ser difícil tirar da cabeça dele. Não funciona assim. Disse, amor, olha só, fui explicando que não sei o que. Tá. E aí decidimos criar um livro. Manual de Sobrevivência ao Meu Autismo e ao TDAH da Paola. E aí... e aí ali a gente vai construir fotos da família dele, fotos da minha família, coisas que ele gosta, coisas que eu gosto. E daí ele já dividiu, compramos um caderno, ele fez a capa do caderno. E, enfim, ali a gente está colocando coisas que ele pode falar, coisas que às vezes ele fala de maneira inadequada para as pessoas, e a gente tem que às vezes dar uma segurada. Então, assim, é bacana de ver o crescimento dessa criança, uma criança que passou por muitas dificuldades lá atrás. Que show de bola. O bacana é a tua satisfação, né? Ah, é maravilhoso. Porque isso necessariamente é a tua vitória, né? É. É a tua vitória nata, né? Sim. Olha, eu vou te contar, eu tô simplesmente impressionado com o teu trabalho. Eu não sabia que era assim. Entendeu? A gente tem uma ideia do que vem a ser,
entendeu? Mas não sabia que era assim. E eu não sabia também que esse teu trabalho te traz uma satisfação enorme. Pô, parabéns pela escolha. Eu sou encantada no Tem que que eu faço. agradecer a tua mãe, teu pai, evidentemente, entendeu? Eu volta e meia, eu mando foram mensagem. E a Rochelle? Rochelle. Tu não faz ideia, assim, Não, hoje... e mais, além deles, evidentemente, mais a tua expertise de buscar aquilo que tu... Eu fui indo, assim, olha, onde eu podia, eu fui... Aquela atuação de saber quem é o Rogério, ele trabalha aqui, eu quero lá, chegar, bater na porta lá e dizer assim, ó, eu quero trabalhar aqui. Vamos, que papo é esse? Eu trabalho? Não, eu quero trabalhar aqui. Entendeu? Aquilo foi Isso uma virada de é chave. muito legal. Aquilo foi uma virada, assim. Porque tu faz uma coisa, Paola, tu faz uma coisa espetacular. Primeiro, muito difícil, tá? Eu tô conseguindo entender o que tu tá falando, tá? Muito difícil porque eu acho que, assim, ó, lidar com crianças é complicado. Agora, lidar com os pais das crianças, eu acho que é muito mais ainda. Sim. Né? Então, assim, ó, parabéns pela tua paciência, Persistência. calma, persistência, dedicação, Sim. entusiasmo. Pô, olha quanta coisa numa pessoa só para ajudar alguém, que é o que tu faz, né? E eu sou, assim, incansável no que eu faço, assim. E eu falo pros pais, assim... Tu não te cansa? Canso. Eu pago o meu preço. Paga o preço. Sim, eu me canso. Tem dias que tem vontade de virar as costas para tudo e chutar o balde, não? Não. Olha que coisa fantástica. Não. Tem uma coisa assim, minha segunda-feira, por exemplo, se eu não gosto, até porque quando meu pai vem pra cá, meu pai mora no Acre e quando ele vem com minha madrasta, eles ficam numa casa que eles têm em Viamão. E eu gosto de ficar até o último segundo grudada lá com eles, assim. Saudade, né? No puxa vida, eles vão dormir, mas só o fato de eu saber que meu pai tá dormindo no andar de cima da casa, eu tô perto dele. E aí, eu não agendo nenhum horário de manhã cedo na segunda-feira, porque se é para eu ir embora, assim, ó, no último segundo na segunda-feira, eu vou embora. Isso que às vezes eu consigo dar uma respirada. Deixa eu te falar. Já? Deixa eu te falar uma coisa importante. O que tu diria para quem pensa em ser psicológico? Fazer psicologia? O que tu diria para uma pessoa dessa? Eu acredito que... Meia dúzia de palavras para mostrar para ele que... Eu já percebi, tá? Tudo que é fantástico o teu trabalho. Eu vou dizer para ti, eu não faria, tá? Mas eu já faria, tá? Eu já faria. Porque é extremamente gratificante, né? Entendeu? Sim. Mas o que tu diria para uma pessoa que está pensando em fazer isso? Que tem que ser curioso. Para entrar, mergulhar na psicologia, tu tem que ser muito curioso, tu tem que ter muita força de vontade, porque todo dia tu te forma, vamos lidar com a realidade. Todo dia tu te forma, todo dia tu chuta uma árvore, cai um monte de psicólogo, né? Então, assim, tu tem que te destacar, tu tem que ser curioso e buscar. A psicologia envolve tantas áreas como a neuropsicologia que não é tudo. Hoje em dia se fala de neuropsicologia, mas é uma área muito recente no Brasil. Tem 10 anos e poucos, assim, no nosso país. É muito pouco tempo. Tem a psicologia do esporte, estimulação com o atleta. Então, se tu for entrar na psicologia, evita ter aquele pensamento, aquela crença de que eu tinha que eu não quero ficar sentada com duas poltronas conversando sobre a vida da pessoa. É muito mais do que isso. Tem que ter muita curiosidade para entender o que de fato a psicologia pode te ofertar. E tem que ter muita vontade de ajudar as pessoas, né? Essa é a realidade, né? Tem que ter muita. Porque, de fato, assim, a gente paga o nosso preço por sermos terapeutas. Ninguém vai lá falar de como a vida tá boa, né? Te procuram porque tem um problema, na verdade. Como é que tu divulga o teu mercado hoje? Como é que tu busca o teu mercado hoje? Complicado, né? É difícil, assim. Muito difícil, né? Eu comecei, na verdade, com a psicologia do esporte. Eu, por coincidência, na rua da minha casa tem um centro de treinamento para atletas, jogadores de futebol. Sim. Enfim, comecei a treinar lá, porque eu sempre fui de esporte, sempre fui, enfim, comecei a treinar lá. E o preparador físico de alguns atletas do Grêmio, muitos meninos do Grêmio, comentou assim, disse, por que tu não coloca um consultório aqui? Coloca uma sala pequena aqui e começa a atender. Opa. Eu, tá. Opa. Pode ser. Comecei a atender, Vou fazer isso aí, deixa tudo certo. E aí eu vi que claro, né, vamos pensar na realidade. Eu vi que eu cobrava, para mim, relativamente pouco para aquilo que eu sabia, para aquilo que eu me esforçava para dar certo, por toda a sobrecarga emocional que gera e também pelo meu próprio atendimento, né, o meu serviço que eu presto às famílias.
E eu comecei a achar aquela sala, entre aspas, apertada. Eu acho que eu posso ser um pouco mais do que isso. Entendi. Me incomodei. Falei com a minha mãe, liguei pro meu pai, pedi o chacoalhaço. Meu pai fala, Paola, mira longe, disse, eu vou sair daqui. E aí encontrei o Gil. O Gil. E aí Meu fui amigo, atrás de gosto sala. muito dele. Fui atrás de sala, de sala, de sala, e eu com aquele medo, assim. Na época eu atendia 6 pessoas, 6 atletas, jogadores do, enfim, maioria do Inter, do Grêmio, 6. Desses 6, quantos que vão comigo? Qual que é a minha margem de erro? Quanto que eu consigo dar na outra sala? E eu tô saindo, eu ainda estava no João Paulo, será que eu saio do colégio? Será que eu não saio do colégio? O que eu faço? Eita, incógnita. E calcula. E teve um final de semana que deu assim, foi ano passado, julho do ano passado, 23 de julho. Diz que meu marido chegou para mim e disse assim, chega, vamos sair de Porto Alegre, tu tá enlouquecendo? Porque eu calculava, eu acordava calculando, eu acordava preço, tudo assim. E ligava pro pai, ligava pra mãe, não. E o William chegou para mim e disse, chega, vamos para Gramado. Fomos para Gramado, passei o final de semana calculando. Se essa é a minha margem de erro. Foi programado, mas levou as contas, né? Sempre faço. E aí, eu geralmente faço isso, assim. Se eu não chuto o balde, eu não vou, assim. Chutei o balde. Chutei o balde, mandei uma mensagem automática para todos os pais. Se eu vou me mudar, vem comigo. Muitos feedbacks. Paula, vamos. Dos 6, só um não veio. Então, eu já vim com 5. Olha que loucura. Eu já vim com 5. Se eu consigo isso aqui na sala, vamos pegar uma sala, vou alugar uma sala. Se eu consigo isso aqui. Encontrei o Gil, que foi sensacional na minha vida, assim. Ele é gente muito boa. Tem pessoas assim, Rochelle, a Magda do João Paulo, as coordenadoras do colégio, mas o Gil é uma dessas pessoas. Ele abre assim. as portas, né? Ele abre as portas. E eu olhei aquela sala e disse, meu Deus, o tamanho da sala, calma Como aí. eu vou suportar isso? Liguei pro meu pai, disse, pai, é no Barra Shopping, pai. Pai, olha a minha idade, pai, eu falava pra ele. Teu pai disse, eu te falei sempre a pensar grande, né? Aí o pai falou, chega com isso que parou agora, que vamos lá, vamos fechar contrato, que fechei. Os meus móveis eram poucos móveis, eu fui com uma estante, fui com um armário, minha cadeira. Hoje eu tenho uma sala com recepção, uma coisa linda, assim, muito bem investida. E, claro, fui com esses atletas, fiz um bom trabalho, tive minha margem, aumentei o valor, todos seguiram comigo, então eles confiavam no meu trabalho, me deu segurança. Saí do João Paulo, vieram mais do João Paulo, comecei a investir um pouquinho ali no Instagram, chegou gente do Instagram e começou a indicação de um para o outro. Maravilha. Eu conversei com Paula Rodrigues. Cara, eu tô fascinado com o teu assunto. É bacana. Que coisa fantástica, que satisfação tu me deu, entendeu? De explorar a tua profissão. É muito bacana. Pô, tu é uma luz, tá? Que bom. Continua assim, as crianças precisam disso, Sim. entendeu? Te especializa em entender a família, tá? Que a família que é responsável por teu êxito, entendeu? No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade e a VTV, pessoal, dê o seu like lá no YouTube para conhecer histórias que nem a da Paola. Eu acho assim, eu nunca tinha feito uma história sobre psicologia e assim, eu tô fascinado. É muito bacana. Eu quero te agradecer de coração por esse nosso bate-papo. Imagina. Tenho certeza que vai nos gerar muitos likes, entendeu? Porque muita gente tem curiosidade de saber disso. Paulo, muito obrigado. Imagina, que agradeço. Tá bom? Vamos lá.